Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a esta Semana da Empreendedora Digital. Sejam bem-vindas aqui ao canal da Ali, da Negócios Digitais na Prática. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Alexandra por me convidar, pelo convite para palestrar nesta Semana da Empreendedora Digital. E também agradecer a todos vocês que estão aqui. Aproveito já neste momento, né, para dizer que eu vou falar sobre a vida acadêmica, né, sobre os 7 motivos, né, que me levaram a criar um programa de SOS pós-graduandos. Eu vou falar um pouco sobre a vida dos pós-graduandos, mas também dizer para vocês que mesmo aqueles que não são pós-graduandos, que trabalham com projetos, né, o que eu vou falar também pode ser útil. E, às vezes, nós podemos não estar fazendo uma pós-graduação no momento, mas pretendemos fazer no futuro. Então, também para esses, né, que estão pensando na possibilidade de fazer uma pós-graduação, né, eu convido que fique aqui comigo, vamos conversar. Tá? E outras pessoas, né, que são mães, parentes, colegas, né, de pós-graduandos, também é muito útil o conhecimento que eu vou trazer aqui, para que vocês possam também estar aí ajudando, orientando, né, contribuindo com esses colegas e familiares que estejam fazendo a pós-graduação, tá? Então, eu, em primeiro lugar, vou pedir para vocês aí que cliquem no joinha aí no canal, né? Cliquem ali na mãozinha, se inscrevam no canal aí, tá? Para ajudar aí, né, a ranquear aí a página da Ali, ok? Então, vou agora, neste momento, compartilhar aqui com vocês o PowerPoint para que vocês possam acompanhar a palestra, né, que eu estou... A palestra, ok? Que eu preparei para hoje. Então, vejam aqui. O título da palestra é 7 motivos que me levaram a criar este programa de SOS pós-graduandos. Eu sou Ivane de Vazan, Almeida de Vazan, pesquisadora, mentora de projetos de pesquisa e sou coach educacional também. O primeiro motivo, né, que eu trago aqui para criar o programa SOS pós-graduandos é o adoecimento dos estudantes de pós-graduação. O que acontece? Nos últimos anos da minha carreira como professora universitária, eu presenciei muitos estudantes adoecerem de estresse e ansiedade. Eu atuei durante 40 anos numa instituição pública federal, orientando estudantes de graduação e de pós-graduação e também trabalhando em cargos de gestão e liderança aí de pessoal. Tá? E o que eu observei, né, nesses 40 anos? Nos últimos 10 anos da minha atuação profissional, eu comecei a ver um surto entre os estudantes de pós-graduação, de estresse, ansiedade e até estudantes que se suicidam. E isso começou a me deixar querer saber o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu não sabia como lidar com aquilo, né? Hoje eu estou aposentada, então eu resolvi criar esse programa SOS pós-graduandos. Eu vi estudantes brilhantes, né? Brilhantes mesmo, tirarem as suas próprias vidas, né? Por se sentirem capazes de levar avante um propósito deles, né? De acadêmico, de se formarem, de tirar um título, né? Conquistar um título de mestre, de doutor. Eu comecei a me perguntar, né, o que estava acontecendo na universidade, porque antes não era assim, até haviam casos, mas eram casos isolados. E agora parecia assim uma epidemia, né? E por que essa atividade tão poderosa como a pesquisa, né, uma atividade que deveria ser prazerosa, estava gerando tanto sofrimento? Porque pesquisar é tão estimulante, tão gostoso, é uma aventura, né? Então, por que estava gerando tanto sofrimento, né? Então, haviam alguns fatos que estavam me instigando. Por que estudantes inteligentes, capazes, entravam na universidade com todo o ânimo, festejando, cheios de motivação, alegres por terem conquistado aquela vaga, né? E no meio do curso eles estavam loucos para se ver livres, desesperados para se ver livres daquilo. Uma atividade que deveria ser tão prazerosa se tornava um peso muito grande. Onde é que estava o problema?
Então, eram questões, né? Eu sou pesquisadora, então o pesquisador tem essa mania de sempre fazer perguntas, né? Questionar, e duvidar, né? Então, isso é um vício do pesquisador. As leituras, eu comecei a procurar estudar mais, fazer cursos, ler mais a respeito do comportamento humano, das dores, né? Sobre ansiedade, sobre estresse. E aí essas leituras me levaram a outros casos, que não era só na minha universidade que isso estava acontecendo, né? Eu comecei a conhecer os índices estatísticos de adoecimento de estudantes de pós-graduação e de graduação, os índices de suicídios, e, para minha surpresa, isso era algo que não era só localizado, era quase como uma pandemia, né? Em todos os países do mundo estava acontecendo, né, um fator assim de que os estudantes de pós-graduação, de graduação, estavam engrossando os caldos dos índices estatísticos de suicídios, né? Principalmente no Brasil. E o Brasil, principalmente, é um dos países que está no primeiro ranking de ansiedade e estresse, né, em relação a outros países. Então, eu conheço de perto a dor da ansiedade e do estresse. Essa foi uma outra motivação, porque eu já passei por isso. Quando eu saí da universidade, direto para fazer meu mestrado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, isso lá na década de 70, meados da década de 70, meados não, eu fui para o ITA, eu acho que foi em 70, meados da década de 70, em 75, quando eu me formei. E eu fui para lá, enquanto foi muito bom, né? Eu fiz licenciatura em matemática, né? Sou professora de matemática. E enquanto eu fazia os créditos, eu estava lá estudando junto com o grupo de pesquisa, próximo do meu orientador, tudo estava correndo muito bem, né? Eu me sentia apoiada, eu conseguia elucidar minhas dúvidas e era muito bom ter aquele grupo de apoio. Só que eu precisava trabalhar, e aí surgiu uma vaga na Universidade Federal da minha cidade, Universidade Federal do Rio Grande, e eu acabei, como eu já tinha completado os créditos, eu ia começar a escrita da dissertação, e eu poderia fazer isso afastada, só que eu não tinha, eu não tinha dimensão, não tinha ideia do que era escrever uma dissertação de mestrado longe de um orientador e longe do grupo. Eu não poderia imaginar o quanto aquilo poderia me afetar, né? E eu me afastei do grupo, do meu orientador, e comecei a minha vida acadêmica. Mas não foi só o afastamento, porque naquela época nós não tínhamos internet, nós não tínhamos celular, né? Era tudo muito difícil. Para chegar a São José dos Campos, a gente levava mais de um dia, né, para sair da minha cidade e chegar a São José dos Campos. Então, para viajar, para conversar com o orientador, eu precisava, no mínimo, de uma semana de afastamento das minhas atividades profissionais. Tudo era muito lento e muito difícil. Então, eu fui trabalhar na universidade e, como todo profissional que inicia a sua carreira acadêmica, eu queria mostrar serviço. Comecei a assumir várias coisas, né? vários compromissos com a profissão. E esse distanciamento do orientador e do grupo de pesquisa, as demandas da vida pessoal, da vida profissional, né? Eu tinha recém iniciado, né? Eu estava recém-casada, né? Então estava recém iniciando a minha vida familiar, e isso tudo começou a me levar a procrastinar. Eu não conseguia me organizar no tempo. E eu acabei adoecendo, tendo ansiedade, estresse, e tive síndrome de pânico, e tive que ir me tratar com um psiquiatra, porque eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais preparar as aulas, né? Então eu tive até que me afastar por um tempo das minhas atividades profissionais. Então, porque eu sei como, por isso que eu decidi assim ajudar esses estudantes, porque eu sei como que você se sente, né? Eu já vivenciei essa situação, eu sei como aquele estudante lá se sente, né? Eu queria me esconder, eu queria sumir, né? Eu tinha uma pilha de livros para ler, né? Para dar conta da escrita da dissertação, eu tinha pilhas de livros e retomada de conhecimentos da universidade que eu precisava preparar e aprender determinados conteúdos novos para poder ensinar enquanto professora universitária. E eu não conseguia dizer não, né? Tudo que minha chefia me pedia, eu atendia prontamente. E eu assumia todas as demandas advindas da profissão. E o tempo não era suficiente para tudo que eu precisava fazer, junto ainda com a dissertação de mestrado.
Eu acabei perdendo os prazos, não conseguindo finalizar o mestrado, né? E só quem vivenciou a dor de um fracasso consegue compreender essa dor. Então, eu entendo, né, o desespero desses estudantes, ainda mais hoje, né? Que diferente daquela época, os prazos são muito mais estreitados. Naquela época, a gente tinha um prazo um pouco maior. Naquela época, eu não conseguia ver nada de positivo naquilo que eu vivenciava. Era muito ruim, era muito doloroso passar por tudo aquilo. Eu me sentia incapaz. Pela primeira vez na vida, né, durante toda a minha vida acadêmica, eu estava me sentindo incapaz, um lixo. E hoje eu compreendo que aquela dor foi precisamente aquela dor que me fortaleceu para que hoje eu possa estudar, ajudar e compreender os estudantes que me procuram pedindo ajuda. Bom, aí eu pensei, né, que quando eu me aposentasse, eu ia conseguir viver na zona de conforto. Eu pensava assim, eu vou me aposentar e eu vou viajar, que eu amo viajar, conhecer outras culturas, eu vou aproveitar a minha vida, eu não vou trabalhar mais. No início, eu queria me manter mesmo nessa zona de conforto, aproveitar o tempo, aproveitar a vida. Aí eu comecei a me sentir vazia. E eu comecei a me sentir sem propósito de vida, e isso começou a me incomodar muito. Pensava assim, puxa, para que eu estou vivendo, né? Acordando tarde, levantando, lendo, estudando, para quê? Para acumular mais conhecimento, para depois eu levar para o túmulo, né? Então, vários fatores me mobilizaram. Entre eles foi a notícia do suicídio de um estudante na universidade em que eu trabalhava, que me desacomodou, né? Eu fiquei impressionada com um rapaz, né, de 20 e poucos anos, estudante, terminando engenharia, já praticamente pronto para se formar e se atira dos moles da cidade do Rio Grande e tira a própria vida. E ninguém se deu conta, ninguém percebeu que aquela criatura estava precisando de ajuda, que ele estava com depressão, que estava com ansiedade. Né? E aí eu comecei a querer compreender mais sobre esses mecanismos mentais, sobre a origem do estresse, da ansiedade, os tratamentos alternativos, como que eu, enquanto professor, como que os professores da universidade poderiam ajudar esses estudantes. Então eu comecei a ler sobre a neurociência, eu fiz um curso sobre neurocoaching, né? Comecei a estudar sobre o que era coaching, que eu nem sabia que existia coaching, né? Que é o treinamento, mas é neurocoaching. Fiz um curso de uma especialidade, né? Um curso de especialização em neurocoaching. Depois eu fui estudar sobre programação neurolinguística para compreender como intervir, né? Saber a origem, mas como que eu intervenho, como é que eu posso intervir nesse processo para ajudar. E aí eu comecei a estudar e a ler sobre programação neurolinguística, fiz cursos, então eu acabei chegando até a titulação de Master em Programação Neurolinguística, né? E aprendi muitas ferramentas e metodologias para intervir nesses processos. Eu queria compreender por que eu estava procurando, depois de aposentada, saber tudo isso. Porque aquelas questões, né? Pesquisador é sempre pesquisador. Né? E aquelas questões me inquietavam e eu queria compreender sobre o comportamento e a mente humana, como é que funcionavam, até para poder ajudar quem me procurasse. Né? E então, outra motivação foi porque eu queria também atender a um propósito de vida. Eu queria me sentir útil. Eu estava numa fase da minha vida que eu tinha tudo que eu queria, né? Estabilidade financeira, aposentada de uma instituição pública federal, meu esposo também, vivendo na beira de uma praia, né, podendo viajar. Então, meu problema não era a falta de condições financeiras, eu podia muito bem me manter na minha zona de conforto. Mas por que aquilo me inquietava, né? Porque eu adoro estudar, eu amo estudar. Acho que eu vou morrer estudando, eu acho que eu sempre sei pouco, que eu sempre tenho muito para aprender, né? E adoro ensinar as pessoas. Então, uma vozinha dentro de mim, ela gritava forte, né? Aquele trollador interno, assim, gritando e me espetando e me incomodando, né? Você vai guardar todo esse conhecimento só para você? Você não vai compartilhar o que você aprendeu com a sua vivência? Você está sendo egoísta. E eu comecei a me sentir vazia, sem propósito. Isso começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar. Aí eu
Claro, já tinha aprendido sobre neurociência, já tinha aprendido, lido muito sobre programação neurolinguística, já tinha me tornado master em PNL, né? Aprendi muitas coisas e aí eu pensei assim, puxa, eu aprendi tanta tecnologia, tanta metodologia para ensinar, para saber ampliar foco, para prevenir estresse e ansiedade, né? Para que eu quero tudo isso? Se eu nem estou numa fase de estresse, nem é para mim, nem precisaria disso. E eu comecei a pensar assim, eu tenho que partir para ação. E aí eu conheci, né, a Ali, conheci outros profissionais que me diziam assim, parte para ação, tu já estás pronta, tu já tens conhecimento suficiente para isso, mas eu sempre achava que eu não estava pronta, que eu precisava de mais, que eu precisava... Eu sempre colocava uma desculpa, porque eu não conheço de marketing digital, porque eu não conheço de marketing de conteúdo, porque eu não sei como faz isso, porque eu não sei como fazer aquilo, porque eu não conheço tecnologia, e aí eu sempre arrumava uma desculpa, né, para não entrar em ação. Aí a Ali me dizia assim, Ivane, sempre tem pessoas que sabem menos do que tu e que vão aproveitar do teu conhecimento. Então, te dedica a essas pessoas, né? E ela dizia assim, parte para ação, vamos lá, a gente nunca está pronto, porque sempre o conhecimento aumenta e a gente sempre vai ter coisas novas para conhecer. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Até que uma colega estava precisando, uma colega da universidade, né? Estava fazendo doutorado, estava precisando, né, de ajuda para escrever a tese. Ela estava exatamente na mesma situação que eu, né, atividades profissionais paralelas à atividade de pesquisa, na mesma situação que eu tinha vivenciado no passado, e com síndrome de pânico, tomando medicações fortes já para dormir, né, com problemas de ansiedade, de estresse e síndrome de pânico. E eu aceitei o desafio de ajudar essa colega que me pediu ajuda. E olhem só o que ela escreveu para mim, o depoimento dela. Fazer coaching e mentoria significou sair da inércia. Quando eu iniciei as sessões, eu estava desanimada, sem perspectiva de alcançar os objetivos para a conclusão do meu doutorado. Mesmo acreditando que eu iria conseguir, não havia ação para efetivar as metas. Eu tinha que fazer proficiência, leituras, escritas, escrever artigos, publicar, qualificação, várias fases da pesquisa que estavam paradas. Então, a cada semana, a sessão com Ivane me impulsionava. Eu consegui perceber e aceitar que precisava de ajuda, né, e de motivação. Esse relato e esse depoimento dessa colega, né, me fez ver que eu tinha realmente condições de ajudar as pessoas, porque ela estava saindo, né, do buraco, estava saindo-me daquela síndrome. A cada sessão que eu fazia com ela, ela se sentia fortalecida e conseguia agir. Então, eu tinha um determinado conhecimento, uma determinada empatia com esse tipo de situação que podia ajudá-la. Então, um outro motivo, né, é o desejo de ajudar os estudantes de pós-graduação a superarem as suas dificuldades. Então, por quê? Né? Por que eu não posso ajudar esses estudantes? Então, o que eu via? Os estudantes vinham, né, as pessoas vinham para mim enroladas, assim, totalmente com as ideias bagunçadas. E eu começava a conversar e começava a alinhar essa mente confusa das pessoas. Ajudar elas a colocarem essa mente num carretel, a reorganizarem as ideias e aí se planejarem para executar as suas atividades. Ao conversar com os estudantes, eu identificava as confusões mentais em que eles se encontravam. O desânimo, o cansaço, a desmotivação, o desencantamento com o processo da universidade, a falta de foco, a desorganização do tempo, a falta de clareza sobre o processo de pesquisa, a falta de planejamento, a energia mental negativa, que são todos esses fatores que fazem com que a pessoa fique, né, parada, que procrastine, que se auto-sabote, que não vá avante. Todas essas questões, né, são fatores que eu identifiquei que estão contribuindo para a procrastinação, o adoecimento, a ansiedade e o estresse dos estudantes. A constatação de que não há nenhuma matéria que ensine os estudantes a se organizarem. Eu venho da academia, na minha época não tinha nenhuma disciplina, nenhuma matéria que nos ajudasse a fazer isso, e nem mesmo o nosso orientador. São poucos os orientadores que orientam realmente essas questões, essas questões mais íntimas,
né, de natureza mais de organização. O professor de pós-graduação, ele pressupõe que quando você começa um mestrado, um doutorado, você já tenha que saber se organizar, já sabe o que é uma pesquisa, né? Mas nem todo estudante de mestrado passou pela iniciação científica. Eu fui um exemplo disso. Eu não fiz, né, uma pós-graduação lato sensus. Eu saí direto da graduação para fazer o mestrado, uma pós-graduação stricto sensus. Então, eu não tinha todo aquele caminho de quem começa com iniciação científica na graduação, passa por uma pós, né, lato sensus. Não, eu fui direto para o mestrado. E tem muitos que fazem isso, né? Então, as disciplinas de metodologia, elas não tratam sobre essas questões. Questões de planejamento, de organização de dados, de organização das informações, como que tu organiza isso, como que tu, para poder depois fazer as análises. Não, né? Elas tratam sobre a estrutura do trabalho científico, sobre as normas, sobre métodos, né? Quanto muito, né? Tem uns que nem tratam da estrutura do trabalho, nem das normas. Dizem, olha, está aqui o manual da universidade, está aqui o manual das normas técnicas da ABNT e te vira, né? Então, muitos estudantes não conseguem dar conta dessa complexidade, né? Uns são mais autônomos, já têm a experiência com a pesquisa, vão adiante, mas aqueles que são mais acanhados, aqueles que não têm essa vivência da pesquisa, eles se sentem perdidos. Então, um projeto de pesquisa, ele é como qualquer outro projeto, ele requer planejamento e organização. E um dos fatores que pressiona lá no final, na escrita, quando você precisa dar conta de terminar a dissertação, é exatamente essa falta de planejamento, de organização e de visão do todo do processo da pesquisa. O aluno perde muito tempo durante aquela fase de fazer os créditos, de cursar os créditos, e abandona praticamente a sua pesquisa. Só vai retomar a pesquisa quando terminou os créditos. E aí ele já perdeu um tempo precioso. E os processos da pesquisa começam a atropelá-lo, começa cada vez a ficar mais encurtado o prazo para aquela criatura escrever, né? Então, essa organização, alguém que ajude nessa organização, nesse planejamento, desde o início, é fundamental, como é para qualquer outro projeto. Okay? Então, quem nos ajuda a planejar? Quem nos ajuda a organizar o nosso tempo? Quem nos ensina a organizar as fontes, os dados, as informações? Na academia. Se a gente tiver a sorte de ter um pesquisador, um orientador que se preocupe com isso e que seja muito organizado, a gente acaba aprendendo com ele. Se não, a gente morre na praia, né? Nem sempre os orientadores eles têm disponibilidade para nos dar a mão e ajuda nessas questões de organização e nem mesmo do equilíbrio emocional. Então, eu pensei assim, ajudar os estudantes de pós-graduação, preciso ajudar esses estudantes de pós-graduação a criarem uma metodologia, uma mentalidade de pesquisador, né? O que é uma mentalidade de pesquisador? Para ser pesquisador, é preciso ter uma mentalidade específica. É preciso gostar de explorar o desconhecido. Não se pesquisa para confirmar o que já se sabe. Pesquisa-se para descobrir coisas novas, para criar, recriar, inventar, reinventar. Só que muitos estudantes que entram na pós-graduação, eles pensam que eles vão pesquisar para confirmar uma certeza. E na maior parte das vezes, uma pesquisa não é confirmar as nossas certezas. É exatamente, né, lidar com as incertezas, é navegar na incerteza. Descobrir o que a gente não sabe e não confirmar uma crença, algo que a gente já sabe, um conhecimento que a gente já sabe. Então, essa mentalidade do pesquisador, ele é semelhante à mentalidade dos navegadores, dos primeiros navegadores, desbravadores de novos territórios, né? De territórios nunca antes explorados, que tu não sabe o que tu vai encontrar lá na frente. É navegar na incerteza. É estar aberto às críticas, às refutações, às dúvidas, né? É gostar de desafios. E muitos estudantes, no que diz respeito às críticas, dúvidas, refutações, se desmoronam quando vão para um grupo de pesquisa ou quando vão para um congresso científico e alguém faz uma questão que ele não sabe responder, ou que ele não tem a resposta ainda, né? Qual é o problema? Você está pesquisando, você pode se dar o direito de não ter a resposta. Para isso, você está investigando. E se alguém te pergunta algo que você ainda não havia pensado, você tem que entender que aquela pergunta
é muito importante para o avanço da sua pesquisa. Então, persegue aquela dúvida que você vai encontrar algo de novo ali. Né? Então, só que os estudantes não estão preparados para isso. Essas foram as motivações para eu criar este programa SOS Pós-Graduandos. Existem outras, eu coloquei aqui 7 motivações, né? Então, porque eu quero que os estudantes tenham sucesso, que eles tenham alegria de pesquisar, que eles gostem, né? Que eles tenham prazer, sintam prazer e tenham sucesso, né? Com a escolha da vida profissional deles de ser pesquisador, de trabalhar numa universidade, né? Então, é um programa de mentoria, esse pós-graduandos, ele é um programa de mentoria e coaching para ajudar os estudantes a desbloquearem os entraves que impedem a produtividade acadêmica. Esse é o objetivo com esse programa. Coaching, consultoria ou mentoria. Qual é a diferença, né? O coaching, ele não dá respostas prontas. Ele instiga o coach, né, o cliente, a encontrar essas respostas através de questionamentos, perguntas poderosas que vão levar ele ao autoconhecimento. É um método muito socrático, né, de perguntar, perguntar, perguntar e ir a fundo nos questionamentos. Já a mentoria, né, ou a consultoria, ele é um processo de quem já vivenciou aquele problema, né, e sabe lhe mostrar como evitar o caminho das pedras. Compartilha com você todos os conhecimentos, né? A consultoria, o consultor, geralmente, ele te dá o caminho, te dá a resposta, ó, vai por aqui, vai por ali, vai por lá. O mentor, a mentoria é mais do que isso ainda, não é só te dar um plano de ação, te dar o caminho, te dar a resposta, é te dar a mão e te ajudar na travessia. Para isso é o mentor, é aquele profissional mais experiente que sabe onde você está caminhando, que já passou por aquilo e que sabe o caminho das pedras e sabe como evitar ou transpor essas pedras. Essa é a diferença. E é importante saber a diferença. Tá? Você quer fazer um processo comigo? Ou de coaching, ou de mentoria? Você quer? Então, há 3 possibilidades para quem deseja fazer o processo comigo. Eu tenho um programa de mentoria e coaching individual por 6 meses, onde eu vou dar a mão para você, acompanhar você em todas as fases. Um programa de mentoria e coaching individual por 3 meses. É individual porque é personalizado. Esses 2 programas são muito personalizados, né, de acordo com a necessidade do cliente. E eu tenho o coaching em grupo, que é esse programa, né, que o primeiro coaching, o primeiro curso, né, e programa de coaching que eu lancei pelo Me Orienta Academy, né, no programa Guarda-Chuva SOS Pós-Graduandos, que é coaching em grupo, equilíbrio emocional e planejamento estratégico para pós-graduandos. Tá? E eu tenho também a oficina de planejamento, que é uma oficina prática, com meu acompanhamento direto. Normalmente são 8 horas ou 12 horas, dependendo. O que eu tenho hoje são de 8 horas. Tá? São 2 dias, 2 manhãs ou 2 tardes, tá? Para fazer o planejamento da pesquisa. É bem voltado para o pesquisador, para quem está pesquisando. Tá? Então, o que é o SOS Pós-Graduandos, Coaching Grupo? São 8 semanas, né? Um curso de 8 semanas, totalmente online, 100% online, mediado por esse ambiente aqui e por uma plataforma virtual. Ele é constituído de 4 módulos. O primeiro módulo é de 1 semana, que é o módulo em que eu trabalho a questão da mentalidade do estudante, em que a gente trabalha, né, algumas questões mais voltadas mesmo para a preparação do curso. O segundo módulo é um módulo de 2 semanas, que eu trabalho a questão mais da procrastinação, técnicas para se livrar da autossabotagem, a origem da ansiedade e do estresse, né? Trabalho mais com a questão do equilíbrio emocional. São 2 semanas. E no módulo 3, de 3 semanas, é o módulo do planejamento estratégico, né? Que você organiza toda a sua pesquisa. E depois nós temos o módulo 4, que é 2 semanas, que é mais voltado mesmo para a questão da organização dos dados, né? A técnica de curadoria para trabalhar com a questão da escrita acadêmica e trabalhar a questão mesmo de como que tu monta o teu texto, a organização, a estrutura, tudo que diz respeito mais ao fazer da academia mesmo na questão da escrita do projeto. Okay? Então, esse é o programa do curso de coaching em grupo,
que é um total de 2 meses, né? Mas quem adquire o curso, o estudante, né, ou a pessoa que adquiriu o curso, ele tem um acompanhamento meu de 2 meses, né, com sessões, né, de coaching, de mentoria, né, sessões que a gente vai trabalhando online, em grupo, né, e de 15 em 15 dias, geralmente são essas sessões, e depois o estudante fica com a plataforma, né, com todas as gravações dos encontros, com todo o conteúdo, né, com o conteúdo do curso disponível por 1 ano, ok? Então, esse curso, ele normalmente está pelo valor de 1.497, mas agora na semana, né, que está iniciando agora, né, para esse programa aqui, para essa semana da empreendedora digital e também para a próxima semana aí que vem, né, do consumidor, eu estou com uma promoção de 50% de desconto no curso, ou seja, 12 vezes, parcelado no cartão em 12 vezes de R$ 99,70. Certo? Então, uma grande oportunidade aqui, não perca, porque isso é só, né, até o final da semana do consumidor lá, né, e para você poder adquirir esse curso. Né? E quanto é que custa a mentoria individual? Porque tem pessoas que não gostam de expor os seus problemas, né, ao público, junto com um grupo, não gostam de falar, de expor sobre a sua pesquisa, o que está pesquisando, as suas dúvidas, né, prefere a mentoria individual. Nesse caso, eu tenho aqueles 2 programas, de 3 meses e de 6 meses. E quanto que isso custa, Ivane? Né? Quanto que isso custaria? Bom, depende, porque como é um atendimento muito personalizado, dependendo das necessidades, de qual é a fase da pesquisa que você está, quanto tempo, se é mestrado, se é doutorado, se é especialização. Então, tudo isso vai depender das necessidades daquele cliente, do tempo que ele vai precisar para poder desbloquear os problemas deles e da emergência também dele. Então, essa sessão, esse custo vai depender muito do que a pessoa necessita. Então, para isso, eu deixo aqui o meu link, né, da agenda do Me Orienta Academy para vocês agendarem uma sessão gratuita para conversar comigo, tá? Para você saber o que é, né, o que é, como é que funciona a mentoria, tirar dúvidas, né, eu elucidar as dúvidas que vocês possam ter, certo? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos aqui. Coloque aí no chat, né, para mim o seu nome, de onde você é, né, qual a pós-graduação que você está fazendo, qual a dificuldade que você tem, para que eu possa, né, estar interagindo com você. Mesmo depois, né, de encerrada a palestra, eu vou estar lá lendo, né, sobre as suas dúvidas, né, e respondendo a cada uma delas, ok? E aqui está o meu contato, né? Você pode me enviar um e-mail para contato@meorientaacademy.com.br ou entrar em contato comigo pela nossa fanpage no Facebook ou pela nossa página, né? Ou pelo Instagram, né? #meorientaacademy, tudo minúsculo, né? E os meus telefones aqui, né? Telefones e WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato comigo, ok? Muito obrigada pelo seu tempo, que é valioso, e obrigada por essa oportunidade de eu estar partilhando esse meu conhecimento. Mais uma vez, obrigada, Ali, por essa oportunidade.